Hoje nós vamos falar sobre Isaías, sobre a passagem de Isaías, que vai falar um novo Davi. E o profeta Isaías, capítulo 11, vai nos dizer assim: um broto vai surgir do trono seco de Jessé, das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará a inspiração, não é pelo que vê à primeira vista, que ele fará seu julgamento, nem dará sua sentença, pelo que acabou de ouvir. Julgará o fraco com justiça, com retidão dará sentença, em favor dos humilhados da terra. Castigará o opressor com vara que é a sua boca. Matará esses criminosos com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto que ele usa. A verdade cinturão que ele não deixa. O lobo então será hóspede do cordeiro, e o leopardo vai se deitar ao lado do cabrito. O bezerro e o leãozinho pastam juntos, uma criança pequena toca os dois. A ursa e a vaca estarão pastando, suas crias deitadas ao lado a lado. O leão, assim como o boi, comerá capim. O bebê vai brincar no buraco da cobra venenosa. A criancinha enfia a mão nos esconderijos da serpente. Ninguém fará mal, ninguém pesará em prejudicar. Na minha santa montanha, pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor, assim como a água cobre o mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O primeiro ponto que nós vamos meditar nessa palavra: um broto vai surgir do tronco do seco de Jessé, das velhas raízes com ramo brotará. A primeira coisa que Deus quer que nós façamos, que nós sejamos, é que criamos raízes nele. Raízes nele. Para nós perseverar na vida com Deus, nós precisamos criar raiz nele. Muitas vezes as pessoas pensam que criar raiz é você estar estabilizado no local. Não é isso a raiz. Não é essa raiz que Deus está nos falando. Olha, eu sou de tal paróquia, eu sou de tal lugar, sou assim. Eu criei raiz nesse local. Não é isso. Mas a raiz que Deus está nos pedindo aqui é a raiz em sua presença. Raiz em sua presença. Porque todo aquele que cria raiz na presença de Deus não desiste. Não desiste. Persevera até o fim. A Sagrada Escritura vai nos ensinar que não é aqueles que começam que vão ganhar coroa, mas aquele que persevera até o fim. E para você perseverar até o fim, você tem que ter raiz em Jesus. Você tem que estar enraizado em Jesus, firmado em Jesus. Porque é como você estar enraizado em Jesus, é estar enraizado na rocha. Está enraizado na rocha. Porque quando você está enraizado na rocha, que é Cristo Jesus, você passa pelas tempestades, você passa pelas tribulações e não desiste. As tempestades da vida espiritual, ela não sucumbe você. Ela não te faz você desistir. Mas são degraus que são utilizados para você perseverar. Outro ponto que a palavra de Deus nos ensina
É sobre o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Sobre ele pousará o Espírito do Senhor. Quem está enraizado em Jesus tem consigo o Espírito Santo. E esse Espírito Santo dá a compreensão da verdadeira sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria apenas do conhecimento? Não. Conhecimento de livros? Não. Mas a sabedoria encarnada. A sabedoria que faz você não cair em muitas falsas doutrinas, e erros doutrinários que muitas vezes tenta consumir a vida da pessoa. E essa sabedoria encarnada, ela nos ensina o verdadeiro amor para com Deus, a verdadeira compreensão para com Deus e a verdadeira valentia, a verdadeira prudência que nós devemos ter nas coisas de Deus. Somente um homem e uma mulher que tem a sabedoria encarnada é capaz de compreender as coisas celestes verdadeiramente. Verdadeiramente. A prudência. Um homem e uma mulher que é da sabedoria encarnada, que tem essa raiz em si, é um homem e uma mulher prudente. Uma mulher valente. Um homem valente que não deixa se sucumbir por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que faz ele desistir. Aliás, não tem nada que faça ele desistir. Porque a valentia que Deus coloca nele faz com que ele e ela continue perseverando mesmo perante as lutas. Mesmo perante as lutas. Ele é envolvido pelo santo temor. O que é esse santo temor? O amor. A Sagrada Escritura vai dizer em outra passagem que o zelo pela casa do Senhor me consome. Então é esse zelo que vai envolvendo essa pessoa. Dela sofrer por causa do Senhor. A pessoa que é zelosa pelo Senhor, que tem esse santo temor, ela sofre pelo Senhor. Ela sofre. Ela sente as dores de Jesus. Quando as coisas não estão corretas, quando as coisas não estão caminhando, ela sente. Jesus partilha do seu coração com um homem, uma mulher que é temente a Deus. Ele partilha. Mas uma pergunta. Mas o temor do Senhor muitas vezes a pessoa que teme o Senhor, ela pode até cair em alguma falta, mas esse temor não sai do seu coração. Porque quando ela cai, ela sente a dor da queda porque ofendeu o Senhor. Ela sente. Ela sente. Demora muito a se perdoar. Mas só que o Senhor não quer que essa pessoa se condene. Fica se autocondenando. Não, não. Porque quem ama o Senhor, esse amor sucumbe ela. Esse amor sucumbe ela. Toma conta do seu ser, que ela fala, Senhor, perdão. 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 Esse amor e julgará os fracos. O Senhor ora para os fracos. Uma das coisas que nós temos que aprender,
o demônio, ele não consegue ser humilde. É verdade, sabe por quê? Eu vou falar. Não posso falar. O demônio, ele não consegue ser humilde. Por quê? Porque uma humildade implica em quebrar o orgulho. E ele é orgulhoso. Por isso que Maria o venceu pela humildade. Pela humildade. Por isso, você quer vencer o demônio? Uma pessoa quer vencer o demônio? Seja humilde. Seja humilde. Qual que é a arma que Deus nos dá para vencer Satanás? A humildade também. Porque quando nós olhamos o Evangelho de São Lucas, Maria fala, ele olhou para a sua humildade. 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 A humildade de Maria foi tanta que fez com que dela nascesse o Salvador. Salvador. Qual que é o dom que o demônio mais teme numa pessoa? A humildade. Por que dizendo isso? Porque a humildade, ela te leva a obedecer. A humildade te leva. Só um homem e uma mulher obediente, humilde, consegue obedecer. Consegue obedecer. Consegue. Porque a humildade, ela te leva ao quê? A você se submeter. Por isso, por exemplo, os grandes santos da igreja, para que eles pudessem ser santos, eles tiveram que exercitar uma virtude da humildade. Da humildade. A humildade desmascara ele. Uma vez perguntaram, fizeram assim, acho que para São Vicente de Paula. São Vicente de Paula. São Vicente de Paula, o Papa, acho que foi o Papa chegou assim, eu quero que você investigue uma pessoa. A virtude da humildade de uma freira. De uma freira. Ele falaram que ela é muito santa. Eu quero que você vá lá. Quero que você vá lá verificar isso, ela é muito santa mesmo. Aí o que esse santo, se não me engano, foi São Vicente de Paula. Ele foi lá e chegou assim para essa freira e falou assim, ó, irmã, você pode limpar o meu sapato? Ela falou, ela conheceu pelos dons carismáticos, eu posso dizer assim, né? Nossa, ela cura, ela liberta, pá, não sei o que, faz planta bananeira, não sei o que. Aí esse santo foi lá. Falou assim, você pode limpar o meu sapato? Tá sujo. Você pode limpar o meu sapato? Tá sujo? Pedi pra feira limpar isso. Não posso porque eu sou... ela falou, eu não posso fazer isso. Aí ele falou, tá bom. Ele voltou pro Papa. Não, aquela mulher não é santa não. Quem age nela é o demônio. Por quê? Porque os dons, agora entrando nos dons, os dons carismáticos, ele para ser autêntico, ele tem que passar pela virtude da humildade. Porque se não passar pela virtude da humildade, esse dom não é autêntico. Não é autêntico. Não é autêntico. E a palavra nos fala que dessa grandeza, do santo temor, ele passa pelo temor, pelo amor.
O dom carismático, ele tem que passar pelo amor. Pelo amor, pela compaixão. Pela compaixão. Não existe uma pessoa que é cheia do Espírito Santo que possa dizer que é cheia do Espírito Santo, mas que não é compassivo. Compassivo ou compassiva. Um homem cheio do Espírito Santo é o homem da compaixão. Da compaixão, que se compadece do outro, da outra. É assim que o Espírito Santo age. Nós vamos agora para o Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas. Capítulo 4. Que vai dizer assim. Jesus voltou da Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava na sinagoga deles e todos elogiavam. Foi então a Nazaré onde se tinham criado, conforme seu costume no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou para proclamar a libertação dos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos, e a proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele maravilhosamente com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é esse o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citarei o provérbio: Médico, cura-te mesmo. Tudo o que ouvimos dizer, o que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, a verdade é esta, que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, uma grande fome atingiu toda a região. Havia muita viúva em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviada ao profeta Elias, senão uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado senão Naamã o sírio. Ao ouvir essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio dele, continuou o seu caminho. O primeiro ponto que nós vemos aqui essa passagem do Evangelho de São Lucas é que ela se cumpre. Ela se cumpre com todo aquele que é cheio do Espírito Santo, que se deixa se envolver por Jesus, que se deixa se envolver pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Primeiro ponto que o homem e uma mulher devem saber, que é cheio do Espírito Santo, ele é convidado a anunciá-lo, a anunciar.
anunciar carismaticamente. Porque Jesus é o primeiro carismático. Jesus é o primeiro carismático que nos ensina a grandeza de anunciar com ousadia. Com ousadia. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada com ousadia. Com ousadia. Com intrepidez. Tem que acontecer quando você anuncia libertação na vida da pessoa que está ouvindo. Tem que acontecer. Existe uma palavra. O Atos dos Apóstolos vai ensinar o quê? Que os sinais breve acompanham. Jesus no Evangelho de São Marcos também vai dizer: os sinais vos acompanharão aqueles que crerem. Se você é um anunciador da palavra, meu irmão, se você é uma anunciadora, os sinais de Deus têm que te acompanhar. Tem que te acompanhar. A palavra de Deus tem que curar a pessoa, tem que libertar a pessoa. Ela não pode ficar na mesmice mais depois que ouve a palavra anunciada pela tua boca. Não pode. Ela não pode. A palavra de Deus, ela cura e liberta. O Espírito Santo, um homem, uma mulher que está envolvido pelo Espírito Santo, quando anuncia a palavra, é como flecha que entra no coração da vida daquela pessoa. Outro ponto que a palavra nos ensina é que o profeta não é aceito na sua pátria. Talvez você não está sendo aceito na sua casa. Pela sua vida, o seu modo de ser, a sua radicalidade. Talvez você não tenha aceito, mas saiba de uma coisa, que você está nos planos de Deus certinho. O profeta não é. O caminho é o mesmo de Jesus, meu irmão. Não se engane, minha irmã. O caminho nosso é o mesmo que Jesus passou. Se não quiseram aceitar Jesus, muitos não vão querer aceitar a tua palavra. E a começar da sua casa. E a começar dos seus. Eles não vão aceitar, porque a palavra é bem clara. O profeta não é aceito. Não é aceito. Então, quando você anunciar a palavra, quando você proclamar a palavra e alguém não aceitar, glorifique a Deus. Qual o sentimento que deve brotar no nosso coração do louvor? Porque estamos no caminho correto. Não é aqueles que aplaudem que diz que significa que está aceitando a palavra. Porque os aplausos podem estar sendo a bajulação do demônio. Tome cuidado. Servos de Deus, tome cuidado. Que os aplausos muitas vezes podem ser bajulação do maligno para te levar para o orgulho. Para o orgulho. Qual que é o aplauso que deve inflamar nosso coração? O aplauso da cruz. O aplauso da cruz. E isso é fácil? Não. Porque o aplauso da cruz é o sofrimento. Porque foi isso que Jesus passou agora. O que quiseram fazer com ele? Matá-lo. Matá-lo. Será que você está pronta para receber esse aplauso? Vão querer te matar por causa de Jesus. Vão sentir ódio de você por causa de Jesus. Porque é isso que é sentido de Jesus agora. O Evangelho vai nos dizer. Ódio.
Mas esse aí não é aquele, o filho de José que nós conhecemos? O carpinteiro é aquele carpinteirinho ali, ó. Talvez falando isso, não é aquela mulher que ficava chorando com depressão? Não é aquela mulher que ficava chorando o tempo todo? Não é aquela mulher que apanhava até de marido, esposo, de filhos, filha? Não é essa aí? Como ela ousa falar de Deus? Como ela ousa falar de Deus? Profetizar Deus. Talvez você tá passando por isso, meu irmão, minha irmã. Mas Jesus vem dizer para você nessa noite: esse é o teu caminho da cruz. O caminho da cruz. Não chore pelos seus sofrimentos, mas glorifique a Deus por eles. Porque os sofrimentos são purificação da nossa alma, para que Deus possa alicerçar o ouro que é você. Ouro. O diamante só é bom quando ele é bem lapidado. A rosa só é bela quando tem alguns espinhos. Quando passa por alguns espinhos. Porque rosa sem espinhos não produz muitas coisas. Mas uma rosa com espinhos, apesar de você machucar a mão, ela traz a beleza. A beleza. Não existe um roseiro que não tem espinho. E qual o sofrimento que você tem passado, meu irmão, minha irmã? Qual o espinho que você tem tido na sua alma? Paulo, o apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne. Ele rogou a Deus para que se tirasse 3 vezes. E Deus falou: basta a minha graça. Você quer voltar para Deus? Quer voltar? Então glorifique a Deus pelo seu sofrimento. Porque os sofrimentos são degraus para que nós voltamos para Deus. E eu encerro essa meditação dizendo assim: a maior loucura que nós devemos fazer é a loucura de ser de Deus. E os loucos de Deus são sensatos para Deus. Os loucos de Deus são sensatos para Deus. Louco para esse mundo, mas sensato para Deus. A insensatez desse mundo é loucura para Deus. Então glorifique, minha irmã. Glorifique, porque você é uma louca de Deus. Glorifique a Deus porque te chamo de radical, de fanática, de fanático. Glorifique. 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 Glorifique a Deus se você já foi um dia chamado de beata. Glorifique. Glorifique a Deus se você já foi chamado de santinha, a santinha da casa. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, caluniados por causa de Jesus. É uma bem-aventurança. Quem sofre por Jesus está vivendo uma bem-aventurança. Está vivendo uma bem-aventurança. Então eu termino dizendo: qual que é a maior virtude que vai nos ensinar a Mãe de Deus? A virtude da humildade.
Jesus foi humilde. Sendo Deus, aniquilou-se e se tornou um escravo de amor de Maria. Escravo de amor de Maria. Deus se tornou escravo de amor. Para que na grandeza do amor Ele pudesse exaltar a nossa humanidade também. Amém?